É um movimento relativamente recente, começou no final do século XIX, 1800 e pouco, e vindo principalmente da Inglaterra, mas ficou uma pequena minoria, e ficou uma minoria que se sente muito minoria, que se sente que tem que se defender de um contexto maior, que sente que as pessoas percebem que acham que são hostil, apesar que não é tanto. E acabam ficando um pouco mais jogando na defesa do que no ataque, por assim dizer, né? Uma mentalidade das igrejas um pouco para se fortalecer, se proteger, enquanto que, pelo menos no Brasil, é muito mais de querer compartilhar fé, encontrar os outros e dialogar. Tem isso. E aqui na Itália tem uma presença curiosa, que uma denominação chamada a Igreja Valdese, Valdenses. É um mártir antes da Reforma. Antes do Lutero tinha esse Pedro Valdo, que era um francês, que ele começou a portar algumas reflexões protestantes, algumas críticas do cristianismo medieval da época, e ele foi queimado, acho que pela Igreja Católica. E nisso ficou um grupinho que acabou crescendo e tem essa igreja até hoje aqui na Itália, essa igreja que é muito antiga, mas hoje absorveu mais a teologia liberal, é uma igreja mais com esse perfil aqui na Itália. Então tem eles, e depois chegou depois do século XIX, e apesar de hoje tem uma minoria muito menor do que no Brasil, e com mais um sentimento de querer se defender e se manter do que evangelizar. Os pentecostais, por aí, também representam a maioria entre os cristãos não católicos e ortodoxos? Direi que sim, provavelmente sim, apesar que não é tão distinto quanto no Brasil. Sim, tem a principal denominação evangélica aqui é a Assembleia de Deus, e é a mais numerosa, e tem algumas outras denominações pentecostais também, apesar que é muito mais tradicional do que no Brasil. Aqui, por exemplo, na Assembleia de Deus se sentam mulheres de um lado, homens do outro, mulheres com saia e com véu na cabeça, uma coisa muito mais tradicional do que a gente tem no Brasil. A congregação cristã tem presença na Itália? Olha, eu nunca vi, boa pergunta. Não conheço, não penso, não acho, ou pelo menos nunca encontrei. Além da Assembleia de Deus, tem um pouquinho da Quadrangular, um pouquinho de uma rede chamada Elim, mas acho que talvez começou aqui, a Nova Pentecoste, uma Nova Pentecoste, mas também não conheço tanto a descendência espiritual histórica deles, mas a congregação não lembro de ter encontrado aqui, não. A congregação, né, para quem está acompanhando, não tem conhecimento, foi uma igreja que foi fundada, né, por um missionário italiano que veio de Chicago, e nas suas primeiras décadas, né, foi uma igreja étnica. Né? Sim, verdade. Inclusive, assim, o Vaticano da congregação está no Brás, né, um bairro, né, tipicamente italiano, né? Sim, é verdade, puxa vida. Mas aqui, pelo menos, não teve uma grande presença ou crescimento aqui na Itália em si. E esse pentecostalismo da teologia da prosperidade, ele tem ganhado corpo também ou não é tão forte? Não é tão forte. Tem tentativas, por exemplo, no bairro aqui do nosso lado, tem uma Igreja Universal do Reino de Deus, brasileira, mas acaba atraindo um pouco mais brasileiros e não tem muita pegada com italianos, acaba parece uma proposta, uma linguagem um pouco estranha, estrangeira, que não pega, não ressoa tão forte. Tem um pouco, principalmente entre igrejas étnicas, entre brasileiras ou entre africanos, e que também tem essa presença forte na África, mas aqui acabou não pegando tanto entre igrejas italianas evangélicas aqui na Itália.